Olá, Carlos Lopes, bem-vindo à Sporting TV, nesta que é a primeira entrevista de sempre da Sporting TV. Vem inaugurar a Sporting TV, bem-vindo. Para mim é uma honra ser realmente o primeiro a fazer uma entrevista. Está habituado a ser o primeiro, ainda assim? O primeiro é sempre o primeiro. Exato, não há outro. O segundo é sempre o primeiro dos últimos. Imagina a sua vida, ou melhor, como é que imagina que podia ter sido a sua vida sem o atletismo? A partir de Vilmoinhos, onde nasceu. Não é fácil dar uma resposta concreta, mas quero dizer que eu tinha uma profissão muito boa, que era torneiro mecânico. Se não fosse a desportiva, se calhar tinha sucesso no meu emprego profissional, na minha ação profissional, e que ganhava muito bem. E tive uma imensa dificuldade quando vim para Lisboa, porque vim para a Estrada Civil e não para o ofício que eu mais gostava. Portanto, veio para Lisboa a continuar a trabalhar. É trabalhar, sempre trabalhei. Aliás, eu nunca deixei de trabalhar. Que numa altura, em relação aos tempos de hoje, seria um bocadinho impossível, não? Não sei. Ser compatível. Não sei. Juro que não sei. Se eu fiz os resultados que fiz, se fui campeão olímpico trabalhando, não sei se será incompatível. Aqui muitas imagens. Carlos Lopes, o maior de sempre, maio de 76. Bem, era o maior em termos portugueses. Acha que ainda hoje é o maior de sempre? Esta revista podia ser de hoje. As marcas que eu fiz ainda hoje são Exatamente, atuais. são boas marcas. Ainda são atuais, Para os praticamente. tempos de hoje. E, de facto, isto deixei uma herança extremamente complicada a muitos jovens. Aqui, em 76, era um bocadinho mais novo, mas quando estava em Los Angeles já tinha 37 anos. Acha que hoje em dia era possível isso? Um atleta com 37 anos? Eu penso que com os meus resultados estava de certeza. Isto é a Sala Oval? É. Porquê que os americanos ficaram tão encantados consigo? Encantados, não foi muito encantados. O Reagan é que teve uma ideia excelente, é que nós tínhamos uma grande dificuldade. Os portugueses tinham tido umas grandes saragatas lá e que ele quis demonstrar que os portugueses não eram assim tão maus como isso. Né? Além do mais, também para dizer aos americanos que com uma pessoa com 37 anos e meio ainda é jovem para dar muita coisa ao país. E quando vim para Lisboa, eu vinha com uma ideia de ser o melhor. Eu só escolhi Sporting porque tinha no Sporting só um atleta que eu admirava imenso, que era o Manuel de Oliveira. Esse nome grande no atletismo fez com que eu viesse para o Sporting. Quis mostrar ao seu pai que ele não tinha razão quando achava que era demasiado franzino para correr, demasiado fraquinho. Quando comecei, as únicas palavras que ele me disse, olha, enquanto fizer ao menos faz bem. Foi as palavras que eu ouvi dele. E tentei que realmente não fugir ao pensamento dele e ao querer dele. Mas também eu quero dizer que não foi fácil. Exato. É o mais velho de 7 irmãos. Levava aquela a prole toda para as corridas? Não. Iam assistir? Muitas vezes nem sabia que eu ia correr. Não acompanhavam? Não, nem eu dizia nada em casa. Mas isso já depois de estar em Lisboa? Não, e mesmo em Viseu eu não dizia nada em casa. Aparecia só com medalha? Ou com medalha, ou quando saía cedo, com a trouxa debaixo do braço, era ele. Então é que o meu pai sabia. Mas claro que o meu pai sabia que eu ia correr. Aliás, a primeira prova que eu fiz, que foi a São Silvestre de Viseu em 1965, foi a primeira prova que eu fiz. Eu praticamente mal jantei, fui para a prova, não disse nada a ninguém, mas o meu pai estava lá a ver. Quando fiquei em segundo, aquilo foi uma loucura, né? Não só fui segundo por individual, como ganhámos por equipas. Foi realmente uma coisa... Ninguém pensava numa coisa daquelas. Eu quero dizer, quando vim para o Sporting, continuei a fazer 5.000 e 10.000, e 7 anos depois de começar a fazer atletismo, fui aos primeiros jogos, Munique, em corri 5.000, 10.000 e 3.000 metros com obstáculos, não passei das eliminatórias. Curiosamente, tinha o atleta que eu mais admirava correr, que era o Emílio Putmans. E, por casualidade, eu corria na série dele. E quando fui fazer o aquecimento, ia pedir-lhe um autógrafo, ele negou-se. E eu disse, estás tramado. Um dia de ganhar. Um dia, daqui a 4 anos, és tu que me vens pedir. E assim foi. Não foi assim diretamente. Não foi diretamente, mas ganhou. O que é certo é que eu passei de nono das eliminatórias à final dos jogos em que fiz segundo.
Portanto, mais uma vez o orgulho a fazê-lo mover ainda mais. Naturalmente que sim. Eu comecei também a sentir que tinha capacidades, tinha sonhos que podiam ser realizáveis. E quando me perguntava se era difícil, sim, difícil é. Impossíveis não existem. E eu acreditei sempre nas minhas capacidades, no meu valor, no valor de quem me ajudava, nomeadamente os treinadores, o clube, que teve um papel fundamental na minha formação como atleta, e isso também tinha que pagar eu tinha que pagar com resultados esses valores. Não é? A partir de que altura é que começa só a ser atleta? Ou seja, Nunca. Nunca foi só atleta? Nunca fui só atleta. Eu sempre pensei, como disse, no futuro. Sim, portanto, eu queria ser... tinha consciência que o atletismo não durava para sempre. Exatamente, tinha essa consciência e também sabia quando é que há um começo e há um fim. Então, foi depois de Montreal, então, que disse um dia que decidiu ser campeão olímpico. Exatamente. Como é que se decide ser campeão olímpico? Eu tinha, no meu pensamento, que tinha todas as condições para ser campeão. Porque eu tinha uma força mental enorme, sabia que tinha capacidades enormes, físicas e mentais, e sabia o que era preciso trabalhar para o fazer, para ser o primeiro. E, portanto, aquela prova, como disse, deu-me todas as luzes que eu precisava. Quando cortou a meta, tinha consciência do feito histórico que estava... Tinha. E sabia o efeito que aquilo ia ter, sabia muito bem que aquilo era a primeira vez no histórico. Agora, não tinha a certeza se o recorde do mundo ou o recorde olímpico seria. Nem durante tanto tempo. Nem duraria tanto tempo. Não, mas o que é certo é que quando... foi recorde olímpico. Foi. Então, olha, mas nunca... Porque é assim, há determinadas provas em que umas são para vencer, no caso dos Jogos Olímpicos. Só o primeiro... Porque isto é assim. Eu tinha sido segundo, mas pouca gente se lembra que eu fui segundo em 76. Portanto, aí já começa a ser o primeiro dos últimos, não é? Exato. A medalha de ouro é aquela que mais representa na história dos Jogos. Sim. Eu queria ser, de facto, o primeiro. E fiz tudo para ser o primeiro. Portanto, assim, quando acabei a prova, veio um atleta da Nova Zelândia e perguntou: Carlos, como é que estás? Eu estou muito bem. Eu assim, tu não és um homem, és um cavalo. És uma besta. Mas repare bem como ele, o sentimento... Além disso, quase todos os atletas tinham algum respeito, porque eles sabiam das minhas capacidades, sabiam tudo, e sabiam que eu era um homem que à luta com tudo e com todos. Ali não ia facilitar mesmo. Nada rigorosamente, coisa nenhuma.